sabe? Existem histórias que a gente ouve e pensa, isso é só um conto, coisa de internet, e existem outras que grudam na sua alma, que te fazem questionar a realidade. A que eu vou contar hoje é uma dessas. Aconteceu comigo e com meu melhor amigo, o Leo. E eu juro, por tudo que é mais sagrado, que não estávamos bêbados, nem sob o efeito de absolutamente nada. Estávamos sóbrios, talvez cansados, mas perfeitamente lúcidos. Era uma noite de sexta-feira no Rio de Janeiro, uma daquelas noites quentes e abafadas, típicas do verão carioca. A gente tinha ido a um evento de música, um festival pequeno, num sítio mais afastado, lá pelas bandas de Guaratiba. Foi uma noite legal, muita música boa. Reencontramos alguns conhecidos, nada fora do comum. Por volta das 2 da manhã, decidimos que era hora de voltar para casa. Estávamos exaustos. O Leo dirigia o carro dele, um modelo antigo, mas bem cuidado. Eu ia no banco do carona, com a janela meio aberta, sentindo o ar quente e úmido bater no rosto. A estrada de volta era o nosso único caminho. Quem conhece a região sabe como é. Durante o dia, é uma estrada bonita, cercada de verde, com trechos que beiram a mata. Mas à noite ela se transforma. Vira um breu total. A iluminação pública é precária, quase inexistente em longos trechos. É só a faixa de luz dos faróis do carro cortando a escuridão densa, com as árvores se agigantando como monstros nas laterais. Não tinha viva alma na estrada, nem na ida, nem na volta. É um lugar isolado, perigoso até, sem casas por perto, sem acostamento seguro. A sensação de isolamento é total. No carro, o clima era tranquilo. O rádio tocava baixo, uma estação de rock clássico. A gente comentava sobre as bandas que tinham tocado, ria de uma piada interna, planejava o fim de semana, aquele tipo de conversa morna de fim de noite, quando o cansaço começa a pesar. Eu me lembro de bocejar e olhar para a escuridão lá fora, pensando em como aquela estrada parecia um túnel sem fim. A luz dos faróis criava sombras dançantes na vegetação, e de vez em quando, o brilho dos olhos de algum animal noturno surgia e sumia num piscar de olhos. Foi então que aconteceu. Estávamos num trecho particularmente escuro e sinuoso. A estrada fazia uma curva suave para a esquerda, ladeada por um barranco de um lado e um matagal denso do outro. Os faróis do carro varreram a curva e iluminaram uma figura humana, no acostamento de terra batida. De primeira, meu cérebro não processou direito. Pensei que fosse uma placa, um poste, qualquer coisa, mas a forma era inconfundível. Era uma pessoa e estava andando. O mais estranho era a direção. A pessoa vinha na contramão, caminhando na nossa direção, de frente para o carro. Quem, em sã consciência, andaria ali, naquela hora da noite, sozinho? O Leo diminuiu a velocidade instintivamente. O silêncio tomou conta do carro. A música do rádio pareceu desaparecer. Nossos olhos estavam grudados na figura que se aproximava, lentamente sendo revelada pela luz dos faróis. À medida que chegávamos mais perto, os detalhes começaram a surgir. E foi aí que o estranhamento virou puro terror. Era uma mulher. Ela tinha cabelos longos e muito pretos, que caíam desgrenhados sobre os ombros. E ela usava um vestido de noiva, não um vestido longo de cauda, como nos contos de fadas. Era um vestido curto, branco,
estilo anos 60 talvez, um modelo que parecia antigo, amarelado pelo tempo, um pouco rasgado na barra. Ela caminhava de cabeça baixa, o rosto encoberto pela cortina de cabelo escuro. Seus pés estavam descalços, surros de tera. A imagem era tão absurda, tão fora de lugar, que parecia uma alucinação. Uma noiva no meio do nada, numa estrada perigosa, de madrugada. O Leo olhou para mim com os olhos arregalados, a boca entreaberta. Ele não precisou dizer nada. Eu estava sentindo o mesmo pânico gelado subir pela espinha. O coração começou a bater descontrolado no meu peito, um tambor frenético. Você tá vendo isso? Ele conseguiu sussurrar, a voz falhando. Eu só consegui balançar a cabeça, incapaz de formular uma palavra. Meu corpo inteiro estava tenso, paralisado. Passamos por ela, por uma fração de segundo, ela esteve ao lado da minha janela. E nesse momento, ela levantou a cabeça. Eu não vi o rosto dela por completo. Estava muito escuro e o cabelo ainda cobria parte dele. Mas eu vi seus olhos. Ou melhor, eu vi a escuridão onde seus olhos deveriam estar. Eram como dois buracos vazios, dois poços de trevas que pareciam sugar a luz. E ela não tinha expressão nenhuma, nem medo, nem tristeza, nem raiva. Apenas um vazio absoluto. Assim que passamos, um grito explodiu dentro do carro. Um grito que foi meu e do Leo ao mesmo tempo. Um som gutural, de puro pavor. O Leo pisou fundo no acelerador. O motor do carro antigo urrou em protesto. A gente não combinou, não falou nada. A única reação possível era fugir. Mas a curiosidade humana, ou talvez a estupidez, é uma força poderosa. Depois de uns 50 metros, movidos por um impulso irresistível e aterrorizante, nós dois olhamos para trás ao mesmo tempo. Eu me virei no banco, o pescoço doendo, e olhei pelo vidro traseiro. O Leo olhou pelo retrovisor, e ela ainda estava lá. Não estava correndo atrás do carro, não tinha desaparecido. Ela continuava caminhando, no mesmo ritmo lento e constante, pelo acostamento, como se nada tivesse acontecido. Como se um carro com dois caras gritando de pavor não tivesse acabado de passar por ela. A luz vermelha da nossa lanterna traseira a pintava de um tom fantasmagórico, uma silhueta branca e sinistra se movendo na escuridão. A imagem dela diminuindo, se tornando um ponto branco na imensidão da noite, foi quase mais assustadora do que o encontro em si. Acelera, Leo, acelera, eu gritei, a voz rouca de pânico. O Leo não precisava de incentivo. Ele estava com o pé cravado no acelerador, o carro correndo muito mais rápido do que seria seguro naquela estrada cheia de curvas. O silêncio voltou a reinar, mas era um silêncio pesado, carregado de medo. A gente só ouvia o som do motor forçado e as nossas respirações ofegantes. Eu não conseguia parar de olhar para o retrovisor, esperando, temendo ver aquela figura branca aparecer de novo. Cada curva que fazíamos, eu prendia a respiração, metade de mim esperando que ela estivesse lá, parada na beira da estrada, nos esperando. Não falamos mais nada por quilômetros. O caminho pareceu durar uma eternidade. Cada sombra de árvore parecia a silhueta dela. Cada reflexo no vidro era o seu vulto. A gente só relaxou um pouco, mas só um pouco, quando finalmente vimos as primeiras luzes da cidade. O brilho laranja no horizonte que prometia civilização, segurança. Quando o Leo parou o carro na porta da minha casa, ainda tremíamos. Desligamos o motor e ficamos ali, parados no silêncio da madrugada, tentando processar o que tinha acontecido. O que
O que era aquilo? Ele finalmente perguntou, a voz ainda trêmula. Eu não sei, cara. Eu não faço a menor ideia. Eu respondi. Mas era real. A gente viu... Nós dois vimos. Aquilo era importante. O fato de nós dois termos visto a mesma coisa. Não era um truque da minha mente cansada. Era real. Nós dois compartilhamos aquela experiência aterrorizante. Naquela noite, eu não consegui dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via a imagem dela. O vestido branco, o cabelo preto, os pés descalços na terra e aquele rosto vazio, aqueles olhos de escuridão. No dia seguinte, pesquisamos na internet lendas locais, notícias de acidentes, qualquer coisa. Encontramos algumas histórias sobre uma noiva da estrada em diferentes lugares do Brasil, mas nada específico sobre aquele trecho. Nenhuma história que se encaixasse perfeitamente. Até hoje, anos depois, eu e o Liu ainda falamos sobre isso às vezes, a voz baixa, como se tivéssemos medo que ela pudesse nos ouvir. Aquele encontro nos marcou para sempre. Mudou a forma como eu vejo o mundo. A noite, as estradas vazias, me fez entender que existem coisas que estão além da nossa compreensão, coisas que se escondem na escuridão, à beira da estrada, esperando o próximo carro passar. E eu nunca mais passei por aquela estrada à noite. Nunca mais. E se você um dia estiver dirigindo por um lugar escuro e deserto no meio da madrugada e vi uma mulher de vestido branco no acostamento, meu conselho é: não pare, não olhe para trás. Apenas acelere e reze.